Um objeto tão poderoso que ninguém pode tocá-lo sem morrer, guardiões celestiais que protegem um segredo enterrado por séculos, e uma promessa que poderia mudar o destino da humanidade. O que torna a Arca da Aliança tão temida, procurada e inalcançável. Hoje desvendamos as histórias, as teorias e as revelações que mantiveram viva a obsessão por um dos maiores mistérios da história. Você está pronto para descobrir o que não querem que você saiba? Por que a Arca da Aliança está protegida pela própria morte? Como você reagiria ao saber que existe um objeto tão sagrado que tocá-lo significa morrer? Este é o aviso que cerca a Arca da Aliança, um artefato divino que tem sido objeto de fascinação e temor ao longo dos séculos. Desde as antigas escrituras até as lendas modernas, a ideia de um objeto inalcançável não só intriga, mas também desperta o eterno debate entre o espiritual e o tangível. Em retrospectiva, a Arca representa a máxima expressão do divino na Terra. Desenhada por mandato direto de Deus e construída segundo instruções precisas dadas a Moisés, este artefato continha os símbolos mais sagrados do pacto entre Deus e seu povo. Mas seu poder não era meramente simbólico. A tradição assegura que um simples contato físico podia provocar a morte imediata. Isso era um castigo ou um aviso? Somente aqueles selecionados por Deus podiam se aproximar. Ser filho de Arão ou parte da tribo de Levi era mais que uma linhagem, era uma credencial espiritual. Ao longo dos séculos, a Arca foi venerada e temida em partes iguais. No Templo de Jerusalém, ela estava guardada no Lugar Santíssimo, um espaço que apenas o sumo sacerdote podia visitar, e somente uma vez por ano. A reverência pela Arca era absoluta. No entanto, a pergunta persiste. Por que um objeto destinado a representar o pacto divino deveria estar cercado de tanto mistério e mortalidade? O temor à morte instantânea também se tornou um poderoso mecanismo de proteção. Mesmo quando a localização da Arca deixou de ser conhecida, sua lenda garantiu que poucos tentassem encontrá-la. Ninguém desejava enfrentar um poder que transcendia a compreensão humana. Mas a custódia da Arca não estava apenas nas mãos humanas. Segundo as tradições, Deus designou anjos guardiões para assegurar que nenhum intruso pudesse profanar seu sagrado conteúdo. A conexão entre o divino e o letal da Arca gera uma fascinação eterna. Mesmo nos tempos modernos, a ideia de um objeto com um poder tão absoluto continua capturando a imaginação de cientistas, arqueólogos e crentes. O que realmente significa a existência de um objeto como a Arca? É uma prova da verdade. A presença divina na Terra ou um lembrete de nossa incapacidade de compreender o sagrado? Finalmente, a lição mais intrigante da Arca é esta. Não é simplesmente um objeto, mas uma representação do limite entre o humano e o divino. Enquanto a Arca permanecer oculta, continuará sendo um símbolo de fé e mistério. Sua existência nos lembra que há coisas neste mundo que não estão destinadas a ser descobertas, pelo menos, não até que Deus permita. A descoberta mais impactante da história sobre o Gólgota, Ron Wyatt afirmou ter encontrado o impossível, a Arca da Aliança, escondida durante milênios exatamente sob o local onde Jesus Cristo foi crucificado. Este relato, tão extraordinário quanto surpreendente, continua gerando debates e controvérsias. Mas se fosse verdade, que implicações teria para a humanidade? Esta descoberta não é apenas arqueológica, é espiritual. O que aconteceria se o pacto entre Deus e a humanidade estivesse literalmente ao nosso alcance? Voltemos no tempo para entender a magnitude desta afirmação. Segundo Wyatt, o local da descoberta não poderia ser mais simbólico, o Gólgota, o lugar onde Cristo derramou seu sangue para a redenção do mundo. Através de um terremoto, uma fenda permitiu que o sangue de Jesus fluísse diretamente para o propiciatório da Arca, fechando um ciclo perfeito entre o Antigo e o Novo Testamento. Este detalhe, tão cuidadosamente narrado, sugere que a Arca não é apenas uma relíquia, mas um instrumento divino que conecta eventos transcendentes na história da fé. No entanto, a narrativa se torna ainda mais fascinante. Wyatt não apenas afirmou ter encontrado a Arca, mas também relatou encontros com anjos guardiões que protegiam o local.
Segundo ele, esses seres celestiais espirituais revelaram que ainda não era o momento para que a humanidade presenciasse essa descoberta. Portanto, não lhe foi permitido tirar fotografias nem gravar provas visuais. Isso deixa o relato suspenso entre a fé e o ceticismo. Uma linha tênue que intriga tanto crentes quanto cientistas. Mas, como interpretar uma descoberta dessa natureza? Embora os céticos argumentem que a história carece de evidências tangíveis, os crentes veem no relato de Wyatt um cumprimento da vontade divina. A localização da arca, logo abaixo do local da crucificação, parece perfeita demais para ser uma coincidência. Neste contexto, o Gólgota se torna o epicentro da redenção espiritual e física. Apesar das críticas e das dúvidas, Wyatt dedicou sua vida a este relato, assegurando que sua missão não era convencer a humanidade, mas servir a Deus. Sua motivação não era econômica nem pessoal, mas profundamente espiritual. Este detalhe, embora não prove sua história, adiciona credibilidade à sua dedicação. Finalmente, a descoberta de Wyatt levanta uma pergunta que ressoa através dos séculos: se a arca está ao nosso alcance, o que estamos dispostos a fazer com ela? Além de seu valor arqueológico, a arca simboliza a conexão direta entre o divino e o humano. Enquanto sua localização continuar sendo um mistério, continuará inspirando tanto esperança quanto temor, e talvez isso seja precisamente o que a humanidade precisa, um lembrete de que algumas coisas não estão destinadas a serem descobertas, pelo menos não ainda. Quem são os guardiões celestiais da arca? Imagine um objeto tão valioso que sua proteção não recair nas mãos humanas, mas nas de anjos designados por Deus. Este é o caso da Arca da Aliança, uma relíquia cuja custódia está assegurada por guardiões celestiais. Que poder abriga um objeto que precisa ser vigiado por forças sobrenaturais? A resposta pode ser mais aterradora e sublime do que imaginamos. Ao longo da história, os relatos sobre a custódia da arca incluíram menções de anjos que protegem sua santidade. Segundo Ron Wyatt, esses seres divinos não apenas existem, mas ele mesmo os viu enquanto explorava a caverna onde estava escondida. Sua missão era clara: assegurar que ninguém tocasse na arca até que chegasse o momento disposto por Deus. Mas, por que tanto zelo em proteger algo que aparentemente está destinado a permanecer oculto? De uma perspectiva retrospectiva, os anjos representam mais do que uma barreira física. São um lembrete do poder inalcançável do divino. Sua presença implica que a arca não é simplesmente um artefato histórico, mas um vínculo tangível com a vontade de Deus. Isso levanta uma questão profunda. O que aconteceria se alguém tentasse desafiar essa proteção celestial? A história sugere que o resultado seria desastroso. Ao longo dos séculos, aqueles que se atreveram a se aproximar da arca sem a devida ou necessária proteção celestial tornaram-se um tipo de monstros. A autorização divina encontraram um destino fatal. Além disso, a narrativa dos anjos não se limita a proteger a arca de intrusos. Segundo a tradição, esses seres também cumprem um propósito simbólico: lembrar à humanidade que o divino não pode ser manipulado nem controlado. A arca, sob a custódia desses guardiões, não é apenas um objeto inalcançável, mas um símbolo da soberania de Deus. No entanto, essa custódia também levanta questões intrigantes. Se a arca está destinada a ser revelada em algum momento, quem decidirá quando isso acontecerá? Os relatos sugerem que a intervenção dos anjos não é permanente, mas condicional. Sua tarefa é proteger a arca até que chegue o tempo indicado pelo Todo-Poderoso. Finalmente, a existência desses guardiões celestiais nos leva a refletir sobre o poder e o mistério da Arca da Aliança. Além de seu valor histórico ou religioso, a arca é um lembrete de que há forças neste mundo que transcendem nossa compreensão. E talvez isso seja precisamente o que precisamos. Uma prova de que o divino ainda está presente, velando pela humanidade desde as sombras. A Arca da Aliança está no céu, ou talvez nunca tenha estado. O livro de Apocalipse menciona um evento que, por seu dramatismo e simbolismo, deixa qualquer um sem palavras.
A abertura do templo celestial onde se revela a Arca da Aliança. Um fenômeno que inclui relâmpagos, trovões, um terremoto e uma terrível tempestade de granizo. Poderia isso significar que a Arca já não está na Terra? Se este for o caso, como se encaixam as histórias que asseguram que ela ainda está escondida em algum canto do mundo? Através do relato bíblico, a Arca aparece em um momento de julgamento, durante o som da 7ª trombeta. A visão que João, o autor do Apocalipse, descreve tem um peso teológico imenso. Sugere que a Arca representa algo mais do que um artefato terrenal. De fato, alguns acreditam que a Arca Celestial que João viu não é a mesma que Moisés construiu segundo as instruções divinas, mas uma cópia perfeita no reino celestial. Voltando ao Antigo Testamento, sabemos que os objetos do tabernáculo eram réplicas de coisas celestiais. Poderia ser que a Arca na Terra fosse apenas uma sombra do que realmente existe nos céus? Essa teoria levou a muitas interpretações e debates entre teólogos e historiadores. Se a Arca que conhecemos está destinada a ser uma representação terrena, que papel ela desempenha na conexão entre Deus e a humanidade? Além disso, há quem sugira que a descrição apocalíptica tem um propósito mais simbólico do que literal. Os fenômenos naturais que acompanham a visão, relâmpagos, trovões e terremotos, são elementos recorrentes nas Escrituras para marcar momentos de grande importância divina. Isso poderia indicar que a aparição da Arca no céu é um lembrete do pacto eterno entre Deus e seu povo, mais do que uma referência a um objeto físico. No entanto, a pergunta mais inquietante permanece. Se a Arca está no céu, o que acontece com as histórias que asseguram sua existência na Terra? Essas duas possibilidades não são necessariamente contraditórias. Alguns acreditam que a Arca terrena ainda existe, protegida e escondida por mandato divino, enquanto sua contraparte celestial atua como um reflexo espiritual. Essa dualidade entre o terreno e o celestial adiciona um nível de mistério que mantém a humanidade viva a fascinação pela Arca. Finalmente, este relato nos convida a refletir sobre o significado da Arca além de sua localização física. É um símbolo de esperança, redenção e julgamento, uma conexão direta com o divino que transcende o tempo e o espaço. Seja na Terra, no céu ou em ambos, seu impacto espiritual é inegável e talvez essa seja sua verdadeira essência, um lembrete de que a fé não precisa de provas tangíveis para ser real. Que segredos esconde o interior da Arca da Aliança? Dentro da Arca da Aliança encontram-se os 3 objetos mais sagrados da história bíblica: a vasilha de ouro com maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Esses elementos não são apenas relíquias, são símbolos profundos da relação entre Deus e seu povo. Mas o que torna esses objetos tão especiais? Por que foram escolhidos para serem guardados no lugar mais sagrado do tabernáculo? O maná, conhecido como o alimento celestial, foi a provisão que Deus concedeu ao povo de Israel durante sua travessia no deserto. Este pão misterioso, caído do céu, representa a dependência total da humanidade em relação ao divino. Guardá-lo em uma vasilha de ouro dentro da arca é um lembrete eterno de que Deus sempre provê, mesmo nos momentos mais difíceis. A vara de Arão tem um simbolismo igualmente poderoso. Foi com esta vara que Deus demonstrou seu poder diante do faraó do Egito, transformando em uma serpente usando seu broto milagroso como prova de que Arão era o sacerdote escolhido. Este objeto não só simboliza a autoridade divina, mas também o milagre da vida em meio à desobediência e à dúvida. Por último, as tábuas da lei são, sem dúvida, os elementos mais icônicos da arca, esculpidas diretamente pelo dedo de Deus. Contém os 10 mandamentos que estabeleceram um pacto entre ele e seu povo. Essas tábuas, além disso, são um lembrete da fragilidade humana. As primeiras foram destruídas por Moisés ao ver a rebelião do povo com o bezerro de ouro, o que reflete como a humanidade falhou repetidamente em cumprir com as expectativas divinas. No entanto, o que torna esses objetos verdadeiramente especiais não é apenas o que representam, mas como estão protegidos. Cobertos pelo propiciatório, a arca foi projetada para ocultar os símbolos da rebelião do homem sob a misericórdia divina.
Uma vez por ano, o sumo sacerdote aspergia o sangue do sacrifício sobre o propiciatório, simbolizando que Deus não via a rebelião do homem, mas a redenção através do sangue. Este design não é acidental. Cada elemento dentro da arca nos conta uma história de redenção, provisão e autoridade divina. Além de seu valor físico ou histórico, esses objetos são lembretes tangíveis do pacto eterno entre Deus e a humanidade. O que acontece se os objetos da humanidade se unirem a Deus? Se a arca for revelada algum dia? Talvez os segredos que guarda em seu interior não sejam novos, mas seu impacto em nossa fé poderia mudar tudo. Porque, no final, o verdadeiro poder da arca não está no que contém, mas no que representa. A arca pode ter sido saqueada e destruída pelos babilônios. A possibilidade de que a Arca da Aliança tenha sido tomada como espólio pelos babilônios e destruída no saque de Jerusalém é uma ideia tão impactante quanto devastadora. Como um objeto tão sagrado, considerado a conexão direta entre Deus e seu povo, pôde desaparecer? Essa hipótese levanta um mistério que tem alimentado séculos de especulação, misturando história, arqueologia e fé. Em retrospectiva, o saque de Jerusalém pelos babilônios no século VI a.C. foi um dos eventos mais traumáticos para o povo judeu. O Templo de Salomão, considerado o epicentro da presença divina, foi arrasado. Segundo algumas teorias, a arca, que estava alojada no lugar santíssimo, pode ter sido capturada e desmantelada pelos invasores, que teriam buscado extrair qualquer material valioso. Essa possibilidade, embora plausível do ponto de vista histórico, é um golpe na narrativa espiritual da arca, como um objeto protegido pelo divino. No entanto, outras versões sugerem que a arca foi retirada em segredo antes do ataque. Segundo essas histórias, um grupo seleto de sacerdotes, cientes da iminente invasão, teria escondido a arca em um lugar seguro para protegê-la dos saqueadores. Esse relato, embora mais esperançoso, não conta com evidências tangíveis que o sustentem, deixando os pesquisadores com mais perguntas do que respostas. Além disso, existe uma tradição rabínica que reforça a ideia de que a arca foi ocultada deliberadamente. Segundo essa versão, o rei Josias ordenou que a arca fosse enterrada nos túneis abaixo do templo para evitar sua profanação. Embora essa teoria ofereça uma narrativa mais otimista, ainda não foram encontradas provas arqueológicas definitivas que confirmem sua veracidade. A falta de registros históricos claros sobre o destino da arca após a queda de Jerusalém deu origem a múltiplas especulações. Alguns sugerem que ela foi levada para terras distantes, enquanto outros acreditam que ela permanece oculta em algum lugar próximo ao templo, esperando ser descoberta. Essa incerteza tem alimentado expedições arqueológicas e teorias conspiratórias, mantendo vivo o interesse pelo paradeiro da arca. Por outro lado, a possibilidade de que a arca tenha sido destruída levanta uma reflexão profunda sobre a natureza dos objetos sagrados. Se a arca, com toda a sua santidade e simbolismo, pôde ser desmantelada por mãos humanas, o que isso significa para a fé? Talvez o verdadeiro poder da arca não residisse em sua existência física, mas no que ela representava, a promessa de um pacto eterno entre Deus e seu povo. Por fim, essa cena nos deixa com uma questão perturbadora. E se a arca realmente foi destruída? Quanto perdemos? Talvez seu desaparecimento físico faça parte do plano divino, um lembrete de que o mais sagrado não se encontra nos objetos, mas no espírito. Enquanto o mistério persistir, a arca continuará sendo um símbolo de esperança e fé, um enigma que desafia tanto crentes quanto historiadores. A Arca da Aliança está realmente na Etiópia? A afirmação da Igreja Ortodoxa Etíope de que a Arca da Aliança está guardada em Axum é uma das histórias mais fascinantes e polêmicas sobre seu paradeiro. Segundo essa tradição, a arca teria sido levada para a Etiópia por Menelik, filho do rei Salomão e da rainha de Sabá, e permaneceu lá desde então. É possível que um dos objetos mais sagrados da história esteja escondido à vista de todos? O coração dessa afirmação reside na igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, onde dizem que a arca está guardada em uma pequena capela. Apenas um monge,
conhecido como guardião da arca, tem acesso ao interior, e sua tarefa é proteger o objeto sagrado até sua morte, momento em que outro monge assume seu lugar. Essa custódia rigorosa alimentou tanto a credibilidade quanto o ceticismo em relação à história. Em retrospectiva, a conexão entre a Etiópia e a história bíblica não é absurda. A tradição etíope tem raízes profundas no judaísmo e no cristianismo primitivo, e sua liturgia ainda conserva elementos de ambos. No entanto, a falta de provas concretas que apoiem a existência da arca em Aksum gerou dúvidas. Embora a igreja tenha permitido visitas ao exterior da capela, ninguém fora do clero viu a suposta arca. Além disso, essa história levanta uma série de perguntas intrigantes. Se a arca realmente está na Etiópia, por que não foi permitida uma verificação independente? Alguns argumentam que a igreja teme que a arca seja roubada ou desacralizada se for exposta publicamente. Outros sugerem que pode se tratar de uma réplica ou até mesmo de uma falsificação usada para consolidar a fé e a identidade nacional. Por outro lado, essa afirmação também inspirou expedições e documentários que buscam lançar luz sobre o mistério. Pesquisadores e jornalistas tentaram obter acesso à arca, mas sempre foram rejeitados. Esse secretismo alimentou tanto a fascinação quanto as críticas em relação à história. Finalmente, a possibilidade de que a arca esteja na Etiópia nos leva a refletir sobre o impacto das tradições na fé. Além de sua autenticidade, a história da arca em Aksum fortaleceu a identidade religiosa e cultural da nação etíope. Se a arca realmente estiver lá, representaria uma conexão única entre o divino e o terreno. E se não? Sua lenda continua sendo um lembrete de que a fé pode construir pontes entre o visível e o invisível. A profecia que conecta a arca com o fim dos tempos. A conexão entre a Arca da Aliança e as profecias do tempo do fim é um dos aspectos mais intrigantes desta relíquia sagrada. Alguns textos bíblicos sugerem que a arca reaparecerá em um momento crítico, marcando o cumprimento de eventos proféticos de proporções cósmicas. É possível que o destino da arca esteja vinculado ao futuro da humanidade? Se for assim, o que revelará seu redescobrimento? Para entender essa teoria, devemos voltar ao livro de Daniel, onde se menciona a purificação do santuário, após 2.300 tardes e manhãs. Muitos teólogos interpretam esse período como uma representação profética que conecta a arca com o dia da expiação e o juízo final. Neste contexto, a arca não é apenas um artefato do passado, mas um símbolo ativo nos planos divinos para o futuro. Além disso, a conexão entre a arca e o livro de Apocalipse reforça essa narrativa. No capítulo 11, a visão da arca aparece no céu junto com fenômenos naturais catastróficos, relâmpagos, terremotos e granizo. Para muitos, isso representa o início de uma etapa definitiva na história da humanidade, onde Deus restaura seu pacto com seu povo. Mas, o que realmente significa essa aparição? É literal ou simbólica? Os defensores de uma interpretação literal argumentam que a arca é um objeto físico que reaparecerá em um momento predestinado. Segundo essa visão, a arca desempenhará um papel crucial na reconstrução do templo em Jerusalém, um evento que para alguns marca o início dos tempos finais. Outros, no entanto, veem a arca como um símbolo espiritual. Nessa interpretação, sua aparição não implica uma descoberta física, mas sim a manifestação do pacto divino nos corações dos crentes. Por outro lado, as descobertas arqueológicas e teológicas adicionaram camadas de complexidade a essa conexão. Por exemplo, o chamado rolo de cobre, encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, menciona tesouros escondidos em locais secretos, o que levou a especulações de que um desses poderia ser a arca. Embora não haja provas conclusivas, essa descoberta alimenta a esperança de que a arca ainda esteja oculta, aguardando o momento divino para ser revelada. Finalmente, essa cena nos deixa com uma reflexão profunda. A Arca da Aliança não é apenas um objeto histórico ou um símbolo religioso.
É um lembrete constante de que a humanidade está conectada a um propósito maior, um plano divino que transcende o tempo e o espaço. Se a Arca reaparecer algum dia, será um evento que não só mudará nossa compreensão do passado, mas também redefinirá nosso futuro. Até então, seu mistério permanece como um eco das promessas eternas de Deus. O que significará para a humanidade se a Arca reaparecer? O retorno da Arca da Aliança seria, sem dúvida, um dos eventos mais impactantes na história da humanidade. Mas além de seu achado físico, a verdadeira pergunta é: o que mudaria no mundo moderno se esta relíquia sagrada voltasse à luz? Seria um despertar espiritual ou o início de um caos religioso e político? Em retrospectiva, a Arca sempre foi mais do que um objeto. Desde o momento em que foi projetada sob instruções divinas, seu propósito tem sido representar a presença de Deus entre seu povo. Se reaparecer, essa representação ganhará um novo significado em um mundo marcado pelo ceticismo e a divisão. Seria aceita como uma prova do divino ou geraria conflitos entre aqueles que buscam se apropriar de seu simbolismo? Além disso, a descoberta da Arca teria implicações profundas na arqueologia e na teologia. Por um lado, ofereceria uma validação histórica das escrituras bíblicas, fortalecendo a fé de milhões. Por outro lado, levantaria perguntas incômodas sobre sua preservação, sua autenticidade e como chegou à sua localização atual. Quem teria o direito de custodiá-la? Seria devolvida a Jerusalém ou permaneceria sob a proteção de quem a encontrar? Por outro lado, o impacto político de seu redescobrimento não pode ser subestimado. Em um mundo onde as tensões religiosas e territoriais já são intensas, a Arca poderia se tornar um símbolo de poder, desencadeando disputas entre nações e comunidades. A ideia de que um objeto físico possa ser reivindicado como propriedade espiritual gera um paradoxo. Como conciliar seu significado universal com as limitações humanas? No entanto, também é possível imaginar um cenário diferente. A Arca, além de sua existência física, poderia ser um catalisador para a unidade e a reconciliação. Se for percebida como um lembrete dos valores universais de fé, justiça e redenção, poderia inspirar um renascimento espiritual em uma era de incerteza. Finalmente, a possibilidade do retorno da Arca nos confronta com uma verdade inevitável. Sua descoberta não apenas transformará nossa compreensão do passado, mas também nos desafiará a refletir sobre nosso presente e futuro. O verdadeiro poder da Arca não reside no ouro que a cobre ou nos objetos que contém, mas em sua capacidade de nos lembrar que a humanidade está conectada a algo muito maior do que ela mesma. Se reaparecer algum dia, será um evento que redefinirá o que significa fazer parte dessa conexão divina. A Arca da Aliança continua sendo um mistério indecifrável. O mistério da Arca da Aliança continua cativando o mundo mesmo após milhares de anos. Sua história está repleta de relatos fascinantes, teorias desconcertantes e uma série interminável de perguntas sem resposta. É possível que um objeto tão poderoso e simbólico tenha desaparecido sem deixar rastro? Ou simplesmente está esperando o momento certo para reaparecer? Olhando para trás, o desaparecimento da Arca marcou o início de um mistério que desafiou historiadores, teólogos e arqueólogos igualmente. Desde o saque do Templo de Salomão pelos babilônios até as teorias de que foi escondida por sacerdotes em túneis secretos, o paradeiro da Arca gerou especulação após especulação. No entanto, o mais intrigante é que, apesar dos séculos passados, ninguém conseguiu encontrar uma resposta definitiva. Alguns acreditam que a Arca foi destruída durante o saque de Jerusalém, seus materiais desmontados e reciclados pelos invasores. Essa teoria, embora plausível de uma perspectiva histórica, é difícil de aceitar para aqueles que veem na Arca um símbolo da conexão divina. Se a Arca foi destruída, o que isso significa para a relação entre Deus e seu povo? É possível destruir algo que representa o eterno? Por outro lado, as histórias de que a Arca foi escondida antes do saque oferecem um raio de esperança. Segundo essas narrativas, um grupo seleto de sacerdotes teria transferido a Arca para um local seguro, possivelmente sob o próprio templo ou em um local remoto.
Essas teorias inspiraram inúmeras expedições, mas até agora nenhuma produziu resultados conclusivos. O mistério, ao que parece, está destinado a perdurar. Além disso, a conexão entre a arca e o rolo de cobre, um dos manuscritos encontrados nos pergaminhos do Mar Morto, adiciona outra camada de complexidade. Este rolo menciona uma lista de tesouros escondidos em lugares secretos, o que levou alguns a especular que a arca poderia estar entre eles. Embora não haja provas diretas que apoiem essa teoria, o rolo de cobre alimenta a imaginação daqueles que buscam resolver o enigma. Finalmente, a possibilidade de que a arca continue sendo um mistério não deve ser vista como um fracasso, mas como um lembrete de que há coisas neste mundo que transcendem nossa compreensão. Seu desaparecimento, seja físico ou simbólico, destaca o poder do divino e a fragilidade do humano. Talvez a arca nunca tenha sido destinada a ser encontrada, mas sim a permanecer como um símbolo eterno da fé, da esperança e do pacto entre Deus e a humanidade. Porque, no final, o mais valioso da arca não é o que ela contém, mas o que representa, um mistério que desafia o tempo e a razão.